Queridos, cumprimento a todos aqueles que me acompanham no canal. E aqueles também que nesse momento pararam para me ouvir. Hoje eu gostaria de refletir com vocês a respeito de um tema muito importante, que ele é temática da nossa vida hoje, ou amanhã, ou depois. Tá? Pretendo falar com vocês a respeito do envelhecimento. A semana passada eu coloquei um vídeo em que eu falava a respeito das mudanças e da efemeridade da vida, como realmente as coisas se modificam, como tudo vai se passando por fases, por transições. E que esses momentos, eles são tanto desafios como novas oportunidades, para que nós possamos seguir em frente, evoluindo sempre. Bem, todas essas mudanças, elas se passam fora de nós e dentro de nós também. Com o passar dos anos, com o envelhecimento, porque todos nós estamos envelhecendo, mesmo os jovenzinhos, eles estão cada dia somando mais um aninho em suas vidas. Veja bem, mas quando nós entramos nessa fase em que os nossos corpos eles já não respondem como respondiam anteriormente, e que nós ficamos mais frágeis fisicamente. Alguma dor aqui aparece aqui ou ali, uma doencinha. E também emocionalmente. Parece que nós ficamos mais frágeis, mais sensíveis a muitas questões. Ao mesmo tempo, nós também estamos assim, a nossa própria cognição, às vezes, ela não é tão rápida e não responde da maneira como respondia anteriormente. Então, assim, nós vamos tendo mudanças, muitas mudanças ao mesmo tempo. E essas mudanças, com o envelhecimento, elas vão abrangendo várias áreas da nossa vida. Veja bem, nós estamos falando do físico, do emocional, do cognitivo, mas também é o nosso próprio dia a dia, a nossa rotina vai se modificando. Nós nos aposentamos, né? Então, veja bem, para a mulher, sempre os relacionamentos, eles são muito importantes, né? A casa, os relacionamentos, os filhos vão dos ninhos em geral, né? Vão construir outras famílias, né? E também os relacionamentos, às vezes, se perdem um pouco, ficam um pouco mais fragilizados com a distância, com o tempo, né? E também ocorre uma questão muito importante, nós começamos a perder as pessoas, conforme nós vamos envelhecendo, as pessoas que nós amamos, são os nossos pais, às vezes irmãos, primos, pessoas que também já têm uma certa idade, que vão realmente falecendo. Outra questão, em relação aos homens, veja bem, o quanto é importante para o homem a sua carreira também, a sua profissão, e ele vai se aposentar. Apesar que hoje as pesquisas mostram que a pessoa que tem 60 anos, ela vai ter 20 anos para ir envelhecendo, olha só, né? Por que será que nós estamos aumentando o nosso tempo de vida? Lógico, a ciência, o próprio conhecimento que nós temos, a própria medicina, que hoje nós temos que nós precisamos fazer quando nós envelhecemos. São várias tarefas, eu vou estar falando, e não só em um vídeo, vou estar falando em mais vídeos a respeito disso. E é importante que vocês escutem, que eu
opinem também, falem da experiência de vida que vocês têm, compartilhem isso. Porque o que que nós precisamos? Diante de tantas situações diferentes, de perdas e tal, nós precisamos também nos reinventar. E isso nós podemos fazer em qualquer etapa de vida. Nós nos reinventamos, usamos toda a experiência de vida, tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente passou, a nossa condição de ter sobrevivido a muitas situações, né? Então, veja bem, nós temos essa capacidade dentro de nós de nos reinventar. Como, Marilene, vocês podem estar me perguntando? Veja bem, em primeiro lugar, nós vamos precisar cuidar das nossas áreas afetadas. Se a nossa área física ela está tendo um comprometimento, eu vou precisar colocar toda a minha atenção cuidadosa, afetuosa, para cuidar de mim. Ir aos médicos que preciso, tomar as medicações que são necessárias e, ao mesmo tempo, me exercitar, comer de uma maneira adequadamente, isso vocês já sabem. Outras questões que são importantes. Vejam bem, quando nós estamos no momento de vida nosso em que o passado é muito extenso e o futuro eu não sei bem quanto tempo, o que acontece? Esse não sei bem quanto tempo é bem menorzinho do que o passado, que é muito maior. Nesta hora, meus queridos, é a hora que o passado pesa, né? Então, assim, eu vou colocar algumas coisas gerais, mas uma hora eu vou, inclusive, fazer um curso desses de preparação para situações de vida. E o envelhecimento vai estar dentro delas. O que que nós precisamos fazer? Veja bem, uma das coisas que mais dói nas pessoas, mais machuca o nosso coração, são os remorsos, a culpa, as nossas escolhas, que nós hoje chamamos de mal feitas. Só que assim, meus queridos, as escolhas são feitas no frigir dos ovos. Elas são feitas naquele momento, elas têm que ser feitas naquele momento. Então, nós pesamos aquilo que existe naquele momento ali conosco. Se fossem outras escolhas que nós faríamos com a nossa experiência de hoje, nós faríamos totalmente diferente. Mas não foi. Então, o fato foi que nós fizemos quando nós podíamos fazer dentro daquelas situações dentro dos quais seria necessária essa urgência de fazer essas escolhas. Vejam bem, então é muito importante que eu valide isso e possa ressignificar estes efeitos dessa situação. Porque, veja bem, o que é? Se eu tive sofrimento, eu aprendi com esse sofrimento, eu sou hoje fruto daquilo que eu vivi, dentro daquilo que aconteceu comigo. Então, assim, é muito importante que eu aceite, digira isso, dê um outro significado melhor e mais leve para eu carregar. Então, veja bem, é importante. Outra situação muito importante, necessária. As minhas expectativas de hoje, então, assim, é necessário um certo planejamento para a velhice. Que eu faça esse planejamento, como eu quero a minha vida. Eu não consigo ficar parada, então vou me ocupar. Às vezes tem alguma coisa que a vida toda eu quis fazer, não conseguia porque eu não tinha tempo, hoje talvez eu possa. Ou voluntariado, ou um curso diferente, ou um trabalho diferente. Se eu não consigo, eu gosto de estar produzindo, gosto de me sentir útil, né? Então, existem várias maneiras
que eu posso estar preenchendo as minhas expectativas aqui hoje. Os meus amigos, o grupo de amigos, algumas associações que eu possa estar participando. E o que que precisa? Eu preciso muito validar a minha vida e atribuir um sentido novo a esses dias que eu estou vivendo, a esse tempo que começa a correr agora, o tempo começa a caminhar por esses dias. Como é que vai ser os meus dias? O que que eu posso colocar nesses dias? Eu posso usar tudo aquilo que eu tenho dentro de mim, a minha sabedoria de vida, a minha sensibilidade, os meus sonhos, e acordar, às vezes, olha que interessante, o meu lado criança, né? Eu, por exemplo, sempre fui uma menina muito alegre, muito curiosa com a vida. Então, assim, procure aquela criança que você foi. Traga um pouco daquela alegria, porque a criança tem uma coisa muito linda, que ela vive o presente, né? E ela fica feliz, ela fica animada por coisas que estão ali no seu presente. Então, talvez a gente não precise tanto só se preocupar com o futuro e nem com o passado, só o necessário, e também abrir espaço para, sim, sentir a vida, validar a vida, validar o sol que se levanta, o sol que se põe, validar as estrelas, as fases da lua, as estações do ano. Então, veja bem, queridos, vamos em frente, vamos pensar em tudo isso. Coloca para mim o que vocês acharam daquilo que eu estou colocando e vamos em frente. Um grande abraço no coração de cada um de vocês.